Bom, a minha primeira, assim, o que eu tenho como primeira experiência, eu tinha por volta de 6, 7 anos de idade. Ela foi a que me marcou mais. Não foi a primeira que eu lembro que eu via, mas para mim era normal. A minha avó materna tinha uma pensão e eu dormia frequentemente na casa dela, né? Quando eu nasci na casa dela, mas aí a gente mudou, mas mesmo assim eu continuava com uma ligação muito forte com a minha avó. E nessa pensão tinha um hóspede que era frequente. Ele era um caminhoneiro, então todas as vezes que ele estava naquela região, ele ficava hospedado lá na casa da minha avó. E à noite eu escutei alguém chegando. E assim, a gente nunca fecha, a minha avó e a minha mãe também, a gente nunca fechava, eu também tenho esse costume de não fechar a porta inteira, né? A gente sempre deixava uma frestinha e uma luz acesa do lado de fora, sempre teve isso. E eu escutei alguém entrar, alguém chegando, eu levantei e fui ver quem era. Quando eu olhei para aquela frestinha assim, tava o seu João chegando. Ele era meio gordinho e ele caminhava sem tirar os pés do chão, meio que arrastando assim. E eu lembro de olhar para ele, assim, para baixo, ele tava de bermuda e com um chinelo de couro, meio parecido uma sandália. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, o seu João chegou. Corri para falar com a minha avó. Vó, o seu João chegou. Ela falou, não, menina, você sonhou. Volta para dormir, não chegou ninguém. Chegou sim, que eu vi, ele tá aí, acabou de chegar. E depois de uma certa discussão, voltei para a cama e fui dormir, mas vou dormir feliz, que eu sabia que no dia seguinte ia ter balas e doces que ele sempre dava pra gente. E na manhã seguinte fui correndo procurar o seu João, lembrei, né, que o seu João tinha chegado e ele não estava. A minha avó tinha um quintal muito grande, assim, com várias frutas, né? Era um pomar na realidade. Eu fui procurar minha avó naquele quintal, que ela sempre varria pela manhã. E a minha avó, e eu falei, vó, o seu João chegou, onde é que ele tá? Ele não tá lá. E ela falou, não, menina, não chegou não, você sonhou. Eu falei, eu não sonhei. E alguns minutos depois de discussão, a minha avó perdeu a paciência e falou, bom, então se você viu alguém, então foi um fantasma. Porque o seu João faleceu há alguns meses. Aí acabou pra mim. Porque eu falei, poxa, então eu vi gente que já morreu. Eu vejo gente que morreu, então acabou. Fiquei muito desesperada e a partir daí eu nunca mais dormi sem ter algumas coisas nas costas, né? Tem que ter um apoio nas costas pra me ter certeza que não tinha ninguém atrás de mim. Quando eu sentia que tava vindo alguém, eu fechava os olhos e cobria com cobertor, mas mesmo assim eu continuava vendo. Ou seja, não vejo com os olhos físicos, eu vejo com os olhos materiais. Até hoje em dia, às vezes eu tô bem distraída, eu tenho que estar bem distraída mesmo, fazendo alguma coisa aqui, ó, tô aqui nesse perímetro aqui, e eu tô vendo gente andar lá, assim, eles não andam, né, volitam, né, como se estivesse voando. E eu aqui, mas se eu olhar assim, eu já não vejo mais, entende? Eu tenho que estar bem aqui, nesse perímetro aqui, assim, olhando para baixo, bem aqui, e lá, e eles andando lá, mas é como se não existisse esse mundo, como se isso aqui para eles não, é como se eles não vissem isso aqui. Então eles andam, perambulam e tal. Hoje eu já não tenho tanto medo mais como antes, eu tinha muito medo. Eu tive a felicidade de conhecer o Divaldo Pereira Franco e perguntei para ele, né? Eu falei, Divaldo, por que quando os espíritos aparecem para mim, eles me paralisam? Ele falou, não é os espíritos, é o seu sistema nervoso. Você fica tão nervosa e você tem tanto medo que você fica paralisada, mas não tem nada a ver com os espíritos, não são os espíritos. Procura trabalhar isso. Então, é ainda muito difícil, porque se eu não estou esperando, como já aconteceu durante o dia, eu realmente não estou esperando nada. Eu sinto, realmente, primeiro eu sinto que está chegando alguém, mas às vezes eu distraio e esqueço. E aí, quando eu vejo, a pessoa tá na minha frente, ai, não dá, né? Ou eu viro assim, a pessoa tá, aí eu tenho que correr realmente, porque eu ainda não me adaptei com isso. Mas isso acontece, tem acontecido com alguma frequência. No Brasil eu vivi experiências lá, mas não era tanto quanto aqui. Aqui, depois que eu cheguei aqui, eu falei com uma brasileira, ela já faleceu também. Ela era presidente da Federação Espírita Alemã, e quando eu vim pra cá, eu falei, menina, você não acredita, eu vejo, ela falou, mas não é que você ficou boa, não é você, é aqui que não tem espiritualidade nenhuma, aqui na Alemanha não tem espiritualidade, então o problema não tá em você, o problema tá no país.
E realmente, aqui eu tive muito mais vivências do que lá no Brasil, porque lá no Brasil é tudo muito. As pessoas são mais espiritualizadas, né? Do que aqui já tem. Aqui também ainda tem muito espírito que não entendeu e não aceita que não existe mais. Recentemente eu tive uma experiência ainda com soldados da Segunda Guerra. E quando eu cheguei para aqui, a atmosfera, as coisas, deu muito mais evasão a esse lado, que lá no Brasil já começou lá, mas aflorou aqui. Bom, então essa foi a primeira experiência que me chocou, que me fez entender que eu via coisas que os outros não viam. Então, assim, ainda hoje é muito difícil falar sobre isso, é muito difícil, nem todo mundo você pode falar isso, aqui menos ainda. Mas a única pessoa que eu tenho, que eu falo, é uma tia, né? Inclusive ela foi responsável pela minha ida para São Paulo, pela vinda para cá. Então, assim, tudo, tem muita coisa. E essa tia que me ajuda muito, né? Então, assim, quando eu falo para ela, olha, a árvore falou comigo. E ela fala, já aconteceu isso comigo. Eu falo, graças a Deus, não sou a única louca, né? Pelo menos na família. E também tem aquela coisa do sexto sentido. Todas as vezes que eu não me escuto, que eu não presto atenção no meu sexto sentido, eu me dano, eu me ferro. Então, assim, hoje eu presto muita atenção, eu procuro o máximo ver, perceber, sentir tudo antes. Então, assim, a primeira impressão geralmente é a primeira. Eu não volto atrás, né? Eu fico com aquilo. Apesar de que também já aconteceu de eu simplesmente ter um e não for nada. Mas quando a minha intuição, eu vou contra a minha intuição, acontecem algumas coisas que não são muito agradáveis para mim. E também tem uma coisa que eu tenho situações que eu me lembro que eu falando com a minha mãe, com essa minha tia que tá, né, que era ela falava, Val, isso realmente aconteceu, mas você não era nascida. E depois, voltando a ver isso, realmente, a lembrança que eu tenho é de estar vendo do alto. É como se eu estivesse vendo o que estava acontecendo do alto. Por exemplo, o meu tio, o marido dessa minha tia, ele, nos anos 70, ele morou lá no interior e lá não tinha luz elétrica. A luz era através de um gerador. Então, às 10 horas da noite, eles desligavam o gerador. E esse meu tio que era encarregado de desligar esse gerador. Só que nessa época eu nasci em 73 e ele, né, isso aconteceu. Eu via ele sentadinho lá num tamborete e ele levantava, acendia um cigarrinho e ia até a casinha lá de máquinas onde ficava esse gerador e desligava esse gerador e voltava com a lanterna. E eu depois disso, falando com a minha mãe, com essa minha tia, ela falou, impossível você lembrar disso. Você não tem como você lembrar disso, porque nessa época você não era nascida. Eu falei, mas como que eu lembro disso? Eu lembro que aquela a camisinha tinha um bolsinho, ela falou, tudo isso aconteceu. Ele tinha realmente uma camisinha azul, clara, assim. Ele fumava e ele também apagava a luz. Mas não era nessa época, mas você não tinha nascido. Então não tem como você lembrar disso, porque você não era nascida. E também tem uma outra cena que eu lembro, que na casa da minha avó tinha um poço, né, de água, e eles fecharam esse poço. E eu lembro de ver os camaradas, né, as pessoas que estavam fechando aquilo, jogar terra, jogar coisa naquele poço. E eu era criança, assim, eu achava que eu era criança. Minha mãe falou, não, você não era nascida. Realmente, isso aconteceu, mas isso foi bem antes da gente morar lá, na casa da mãe. Isso, você não era nascida. Eu falei, mas como que eu lembro disso? Então, assim, e realmente, eu não entendo como é que eu lembro dessas coisas se eu ainda não era nascida. Vai saber, né?